Então, nós vamos começar agora um novo capítulo da Joana de Ângeles, que é sobre o tabagismo. E esse capítulo dela é muito interessante porque ela vai levantar alguns conceitos do Freud, por causa da fase oral e tal, nós vamos olhar isso juntos. Mas eu queria retomar uma coisa importante que nós conversamos aqui no encontro passado, e a Carmen Lia, minha companheira das segundas-feiras. Eu fui levar para um grupo de estudos que nós participamos um conceito que eu trabalhei com vocês sobre constância e realização. Estão lembrados? Sim. O que vocês me dizem sobre isso? Eu quero retomar para poder acrescentar uma coisa que eu aprendi ontem com esse grupo. Que aí a gente completa, né, nosso aprendizado. O que nós aprendemos sobre constância e realização? Com a palavra a vocês, hein? Constância e realização, não foi? Constância que te traz a sensação da realização. A gente precisa de constância na realização para a gente poder consolidar os nossos passos de crescimento. Não adianta realizar hoje, amanhã não, e de amanhã não, e amanhã não, depois realiza, depois não é? Então a gente precisa de constância na realização. Aí, levantei para vocês assim, quando a gente não está conseguindo realizar, a gente pode ir para a procrastinação, não foi? Foi. Não, amanhã eu faço, depois eu vou, depois eu faço isso. E nós vimos aqui a inconstância, não foi? Foi. Mas nós não vimos uma coisa que é quando está no excesso oposto. A gente viu o excesso quando eu não tenho constância. E quando eu tenho constância demais, a gente não viu. Né? Quando eu tenho constância demais, eu não consigo parar, não é? É a rigidez, isso. Você citou. Né? E na realização, em exagero também, a gente pode até fazer um burnout, não é isso? Eu não consigo, só se eu ficar doente. Né? Eu não consigo parar. Então, é possível, inclusive, que eu tenha constância numa realização que me faz mal. Fumar, por exemplo. Não é? Não, eu acabo de comer, eu fumo. Eu acordo, eu fumo. Então, eu tenho constância numa realização não saudável. Né? Então, sim, nós precisamos de constância e realização para a gente poder colocar os nossos pés na vida adulta. Aqui está ótimo. Espíritos adultos que somos, que beleza. Mas presta atenção que realização é essa que você faz constantemente. E que realização é esta que você tem dificuldade de agir e que você faz ora sim, ora não. Então, quanto a esses dois polos, está claro para vocês? Quando eu não consigo parar, eu não consigo dizer, não, eu estou cansado, né? O exemplo que ontem foi muito legal, quando eu vi. O grupo foi assim, eu estou cansado, estou exausto, mas eu não consigo dormir sem lavar a louça. Né? Ou seja, não serve para nada, isso não faz nem o espírito ser evoluído. Se chegar no mundo espiritual achando que isso faz parte do seu checklist, vou te dar uma notícia muito legal. Não serve. Né? Então assim, o coordenador vai chegar e dizer assim, oi, a sua realização constância é o quê? Lavar a louça antes de dormir? Não serve para nada. Então assim, para que mesmo que você dormiu com a louça limpa? Não se sabe a razão. Entendeu? Não, eu só posso estudar, olha só isso, eu só posso estudar depois que eu organizo a casa toda. Então você vai estudar cansado. Porque depois de você passar tudo na casa, organizar, botar roupa na máquina, estender a roupa, aí você vai sentar para estudar pouco tempo e está cansado. O nome disso é enrolação. Então, olha só que coisa interessante. A rigidez pode fazer você procrastinar o essencial. Porque o essencial é estudar ou lavar a louça? Estudar, né? Obrigada. Estudar. Mas como você é rígido, você vai querer realizar com constância o que você falou. Não, mas eu só posso estudar se eu lavar a louça, limpar o chão, não. E aí você vai ver na sua história de vida
Você faz isso desde adolescente, faz isso, e você ainda não refez essa decisão. Às vezes a pessoa nem percebe, né? Exato. Vai no automático, E... repetindo. Isso. Então, esses polos aqui, da inconstância, da rigidez, tanto da procrastinação e burnout, acontecem na distração do espírito. Nós estamos distraídos do essencial, porque o que a gente está fazendo com a prioridade? Colocando em prioridade isso, e não a constância da realização do que é essencial. Então, olha que coisa incrível que a gente faz com a gente mesmo. O que é para você fazer mesmo, fica por um dia, sei lá quando. Então você pensa assim, não, eu vou ter uma vida mais leve, uma vida mais legal, depois que meus filhos crescerem, depois que se quer, né? Você imagina isso tudo, né? Dá um exemplo, eu lá em casa. Eu com as crianças, eu pensava na minha casa assim, gente, um dia essa sala vai ficar organizada, eu pensava isso. E os filhos tinham 5, 7, né? Nunca a minha sala estava organizada, mas nunca, era nunca. Eu acabava de arrumar, eu já deixava de estar organizada. Tem uma hora que você desiste de arrumar, né? Ah, gente, deixa aí. Aí eu pensei, não, quando eles crescerem vai melhorar. Aí chegam os netos, né? A minha sala é cheia de brinquedos e tal. Então, na verdade, a gente vai achando que as coisas boas que a gente gostaria vai estar no futuro. É preciso desistir dessa fantasia. Não, um dia eu vou ter dinheiro para viajar. Um dia eu vou não sei o quê. Eu conheci uma senhora que ela juntou a vida inteira para comprar um apartamento de frente para a praia em Copacabana. Sabe com que idade ela conseguiu comprar? Com 75. Louvável. Mas eu fico pensando quantas viagens e quantas coisas boas ela deixou de fazer com seus entes queridos para ter um dia um apartamento que ela vai usar o quê? Mais uns 15? Uns 10 talvez? Então é para a gente repensar alguns projetos de vida que a gente tem idealizados, sabe? Então é muito importante você, se não agora, é quando? Para você sair dessas procrastinações que a gente faz, ou excessos de coisas que não são essenciais. Por isso que Jesus diz, buscai primeiro as coisas do céu. Esse primeiro não quer dizer somente, é primeiro porque você precisa priorizar o que é transcendente, ou seja, seu propósito de vida, seu propósito de crescimento, isso tem que estar em primeiro lugar. E tudo mais, segundo lugar, terceiro, quarto, aí vai. Se você inverte essa ordem, a gente vem pra cá. Não tem outra. É impressionante isso. Se você não busca primeiro as coisas do céu, ou seja, aquilo que tem sentido e significado na sua vida, você vai para uma vida materialista de uma tal maneira que você fica desesperado para sustentar. Isso causa para nós essa exaustão. E aí vai acontecer uma coisa interessante. Grande parte das pessoas que estão perdidas aqui, elas estão desconectadas do que é essencial para elas. Então eu vou usar aqui uma palavra que os filósofos gostam muito, que se chama sagrado. O que é uma coisa sagrada para vocês? O que é uma coisa sagrada? Num senso comum. Isso aqui é sagrado. Importante. Que tem valor, que eu cuido, que eu não deixo tocar, que eu não deixo profanar, né? Não. Sagrado. Sagrado, né? Não, meu domingo de manhã, sagrado. Meu soninho depois do almoço, sagrado e tal. Sagrado é aquilo que eu cuido tanto, porque tem valor para mim, que eu não deixo para depois o cuidado com ele. Olha só o que isso aqui acontece com o sagrado. Quando eu estou nesses movimentos, o que é sagrado para mim fica em último lugar. Se é sagrado para você estar na natureza, e você na rigidez tem que fazer 50 coisas, que hora você vai para a natureza? Hora nenhuma. Então, impressionantemente, a gente acaba procrastinando o que é sagrado para si. Então, antes da gente falar do capítulo propriamente dito, mas nós estamos falando dele. Porque tanto na nossa aula passada, que foi sobre drogadicção, quanto nessa, nós estamos falando de distração.
Então, eu queria que no seu caderno você fizesse uma lista de 5 coisas que são sagradas para você. Vamos lá? O que é sagrado para você? O que para você está na ordem do essencial? Mas pensa, não é o que dizem que é sagrado, é o que é para você, porque para sua mãe é outra coisa sagrado, para o seu pai é outra coisa sagrada, mas para você, o que é sagrado para você? Você é o que mais precisa saber. Meu sono. Meu sono. Escreve. É para escrever. É para escrever porque eu quero que você tenha um contato consciente com essa informação. Seu cérebro precisa estar com essa percepção clara. Sagrado é aquilo que eu cuido, que eu protejo, que quando eu estou nele, eu me sinto presente. Não é tão simples para nós a conexão com o sagrado, porque a vida convoca você a sair dele o tempo todo. É sagrado para você estar com alguém em especial? Quem é esse alguém? É sagrado para você viajar, estudar, conversar. Cinco, hein? Então, olha só o que você falou, que foi bom ter falado isso. Sagrado é tudo aquilo que oferece pra gente algum tipo de conexão. Com o quê? Deus. É isso. Quando eu falo com Deus, aqui tá eu. Você vê que na palavra Deus tem eu, né? Então, por quê? Estar em Deus, a gente está mergulhado em Deus, mas a gente está desconectado disso. Quando a gente conecta seja dançando, pedalando, conversando com as amigas, quando você faz essa conexão, você está em comunhão com isso que te circunda, com isso que você está mergulhado, que é esse fluido cósmico universal que a gente está mergulhado, que a gente não vê com o olho, mas sente, que Deus é. Então, para a gente sair dessas pontas que nos adoecem, você precisa ter clareza o que é sagrado para você. E ter constância nessa ação. Se você tiver constância nessa ação, você está em conexão, você tem nutrição. Aí esse papo de solidão, de vazio, e de que eu não pertenço a nada, todas essas nossas queixas que a gente tem existenciais, elas todas desaparecem. Porque é quando a gente se sente filho de Deus. Pronto. Conectou, tá nele. Isso tudo que a gente complica se desfaz nesse momento. Então nós precisamos repetir mais vezes, não deixar de agir naquilo que nos conecta. É aqui que a gente tem saúde espiritual. Quando alguém pergunta pra gente, nossa, mas como é que eu começo essa coisa da espiritualidade? Começa com o que é sagrado pra você. O dia fica até melhor. Todo dia eu tenho uma Tudo coisa melhora? que é sagrada ali que eu faço isso. Todo dia. Quando eu abro o olho, eu agradeço a Deus. Oh, Senhor, obrigado. Tem que ter alguma conexão. Agora pensa, tem uma coisa sagrada que é estar com as crianças na casa. Eu gosto muito, mas se eu tenho rigidez, eu fico arrumando a casa em vez de estar com eles. E vou preparar comida em vez de estar com eles. E vou fazer faxina em vez de estar com eles. Aí eu estou exausto, querendo que todo mundo fique feliz, que todo mundo fique super legal. E eu estou com o meu humor pequeno, porque a exaustão física mexe com o nosso humor, né? Então aquilo que deveria ser a conexão com essas pessoas queridas, não rola. Porque eu estou aprisionada aqui na minha rigidez. Né? Olha só que interessante o relato de um jovem. Uns 30 e poucos anos. Eu perguntei para ele, pouca presença do pai. Os pais se separaram, ele era criança, no interior do Brasil, e o pai vinha pouco. Mas como é que era quando o seu pai vinha? Olha que coisa interessante. Quando meu pai vinha,
era muito bom com meu pai. Ele levava a gente para comer. Então vinha, comia minha mãe, meu pai, eu e minha irmã. E depois ele ia embora e demorava para voltar. E aí, um dia, ele entendeu que o pai só conseguia estar com a família quando ele tinha algum dinheiro para levar a família para comer. Então, isso é uma rigidez. Entende? Dolorosa a rigidez. Privou as crianças de terem um pai mais próximo e privou esse pai de ter as crianças mais próximas. Que ele entendeu que para poder estar com ele, se sentia envergonhado de não ter dinheiro ou alimento para encontrar com os filhos. Mas acontece que para os filhos o essencial não era aquilo. O essencial era a presença. Então a gente precisa tanto reolhar isso. A gente coloca tanto senão, né? Não, eu não vou na casa do meu pai, não vou na casa da minha mãe, porque eu estou sempre muito atrasada. Eu vou quando eu tiver mais tempo. Vai mesmo que seja curtinho o tempo, porque o importante não é se é grande ou pequeno, é ir. Se for sagrado para você, vá. Mesmo que seja 5 minutos. Porque se você for só quando você tiver tempo, só quando você tiver isso, ou isso, ou isso, ou aquilo, esse dia é nenhum. E você perde a chance de ter um instante, um momento de conexão. Então, era isso que estava faltando do nosso encontro passado. Queria poder compartilhar. E, diante dessas, reflexões, vamos ler o que a nossa benfeitora nos traz hoje? Então, capítulo 13. Então, é nós. Então, antes dela falar das causas, porque o título é Causas do Tabagismo, ela vai fazer uma introdução. Então, ela diz assim: o cultivo dos hábitos saudáveis, considerados como virtudes morais, oferece o bem-estar gerador de harmonia pessoal e social. Eles contribuem decisivamente para o equilíbrio orgânico, emocional e psíquico, facultando uma existência realmente prazerosa. Olha se não é o que a gente acabou de conversar. O cultivo dos hábitos saudáveis é constância na realização do que é sagrado para mim. Esses hábitos proporcionadores de felicidade esculpem-se no cerne do ser e ajudam a conquistar o processo de autorrealização. Então, processo de autorrealização bacana da gente sublinhar, porque é a pontinha da pirâmide de Maslow. Então, quando a gente estuda o Maslow, ele faz uma pirâmide e ele diz assim: aqui embaixo estão as necessidades básicas e o que está lá em cima, autorrealização. Autorrealização tem a ver com a gente sentir que o que eu estou fazendo na minha vida hoje é o que eu vim fazer. A gente leva um bom tempo com dúvida. Será que o que eu estou fazendo na minha vida é o que eu vim fazer? Hoje você agora levantou assim a sobrancelha, tipo assim, não sei. Então, vocês sentem que o que vocês estão fazendo na vida de vocês hoje é o que vocês vieram fazer? Sente? Ainda não? Ainda não. Quem ainda está procurando? Eu acho que tem mais coisa. Você sente? Você está procurando? Eu acho que tem mais coisa. Tô na fase de estar procurando. Na fase está procurando. Não, tem a fase de procurar, tá certo? Tem a fase de procurar, você está procurando, você está no caminho já. Está procurando. Não, mas eu acho que eu estou no caminho, só que eu procrastino. Então, você está procrastinando o sagrado, Está esperando uma coisa. Quem mais está procurando? Eu estou procurando. Você está procurando. Quem mais está procurando? Você está procurando. Está procurando. Está faltando alguma coisa para você achar. Está procurando? Você está procurando? Ainda. Você ainda está procurando? Então, vocês que estão procurando, uma pergunta. Ou vocês podem estar também muito exigentes. Vejam se você... Só pensa. Será que eu estou muito exigente? Já está aqui tão perto que eu estou procurando, eu ainda estou, Ou será que você está esperando algo que você acha que seria devido acontecer com você para você poder estar vivendo a sua vida plenamente? Às vezes a gente tem isso. Acho que é isso. Ainda não está acontecendo uma coisa que eu acho que seria essencial
para eu estar plena na minha vida? Pergunta 1 é essa. A 2. Mas a gente não sabe nem o que é. Então, se você não sabe ainda o que é que você está buscando, é isso? Se você não sabe ainda o que você está buscando, você precisa perguntar se você não está sendo muito exigente. Você já está realizando e você está exigindo que seja algo muito, mega blaster. Tem que ver. Se não for isso, pergunte para você se o que você ainda não encontrou o que você está procurando, porque você acha que tem alguma coisa que tem que acontecer. Que coisa é essa? Mas, E um olhar também do que se tem já, né? Então, mas será que você está procurando algo que está fora do que você tem? Eu não sei, pode ser. Ana, às vezes não é o propósito que te encontra. Não, e o que eu estou falando é sobre o propósito. Não é o propósito que te encontra, você nem está procurando e ele te encontra. Olha, eu nunca vi propósito dando mole, não. Propósito dando mole, assim, opa, tem alguém aí que me quer, eu nunca vi. Caminha que a vida te encontra. Às vezes. Mas é que você não percebeu que você andou na direção dela. Para se apresentar é que você caminhou. No caso da exigência, né? Aí eu vendo que já tá não está vendo porque você já está realizando bastante e você não está se dando conta. A segunda opção que você falou é o que você falou em aulas anteriores, a questão de eu sentir alguma coisa que a vida me deve, que eu preciso ser compensado. Se eu sinto que a vida me deve, não vai achar o propósito da vida. Vai não. Mas é o que está dentro dessa segunda opção que você É. comentou agora? Sim. 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 Porque olha só, o propósito é seu. Não há ninguém que vai cumprir esse propósito a não ser você. Se você não cumprir ele, ok, fica perdido você também. Não tem ninguém que vai assim, você não quis, não, então vou dar para esse. Não tem. Porque a sua história espiritual, ela é de uma tal singularidade que a Lisânia tem outra. Não serve. Não. Então, não cabe. É bastante personal o propósito, sabe? É personalíssimo. Personal purpose. Isso é personalíssimo. Porque tem tudo a ver com o teu jeito. A vocação. Psicanalista, isso não torna psicanalista. Não. Diz o Paulo de Tarso. A carne vem da carne, o espírito vem do espírito. E às vezes existe essa expectativa, né? Segue É médico, outro é médico, dentista, professor, outro é professor. Pois é. Mas às vezes reencarnam na mesma família músicos. Exato. Às vezes acontece isso também. Diga. Eu sinto que eu estou numa fase de transição, que eu estou na perto Você da cumpriu aposentadoria, uma... eu sinto claramente isso que eu também é fechei um ciclo. importante. E sinto claramente que eu estou no caminho. Como você De falou. abertura de outra Sim, de possibilidade. abertura. Isso. Mas eu também estou aberta para a vida mostrar onde, como. Então, eu tô falando uma coisa interessante. Tem épocas na vida da gente que a gente sente que fechou um ciclo. Isso é importante de saber. Tem sim. Cuidado para você não ficar melancólico, né? Gostando mais do ciclo anterior e não se abre para o que está chegando. Vou dar esse exemplo aqui para vocês, não é? Do pôr do sol, né? Com o namorado. Esse aí que é... Você se sente que você está no propósito quando você está realizando algo que você não gostaria de realizar outra coisa, nem está em outro lugar, nem com outras pessoas. É um estado de presença tal, quando você está realizando aquilo, que pode ser um bordado, pode ser correndo de bicicleta, seja lá, cuidando dos seus filhos, dando aula, ou seja, aquilo que você escolheu para ser o seu lugar de manifestação da sua alma, que aquilo só você realizando é que é bom assim. Então, isso aqui, é auto-realização. É isso que ela está falando. E ela usou uma palavra boa. Conquistar o processo, porque não é assim, chegou, ficou. É um processo, é algo que você está sempre trabalhando nele, melhorando ele, tornando ele mais incrível, trabalhando nele. Ele não é chegou, ficou. E a pessoa... Entre os mais expressivos e edificantes em toda a sua grandeza, qual é o propósito mais bacana de todos que ela está dizendo? Qual será? Superação do egoísmo. Superação do egoísmo, né? Quando a prática do bem tem total desinteresse. Então, isso pode ser você como mãe, como irmã, como avó, como tio, não importa. É quando você consegue doar
sem ficar ali com lupa esperando que a pessoa dê para você o retorno, né? O próprio doar é o teu retorno já, né? Quando o Francisco de Assis diz, é dando que se recebe, é isso que ele está falando. Quando a gente abre o coração para dar, o nosso coração está aberto para receber no momento que você dá. É aquilo que te engrandece. Não uma coisa que vai acontecer depois, nem a pessoa que você está dando, né? Sob outro aspecto, os hábitos viciosos atormentam. Então o que ela está dizendo aqui? Cuidado com a constância da realização do que não te faz bem. Hábitos viciantes, né? Que desenvolvem ou ampliam conflitos que entorpecem o indivíduo, enfermando, desarticulando-lhe as resistências morais. Certamente há aqueles que se afeiçoam com facilidade aos bons costumes e vivenciam-nos com relativa facilidade, em razão de se haverem exercitado em existências anteriores. Enquanto outros que tombam na dependência viciosa estão se iniciando ainda na experiência da luta para adquirir imunização ao seu contágio. Os hábitos de qualquer procedência são resultados da dinâmica de manutenção do exercício. O que ela está falando? Constância. Mediante a afinidade com este ou aquele, seja possuidor de benefícios ou de aflições. Então, tá ficando claro? Quanto mais se repetir as tentativas e ações, mais elas se fixam no seu comportamento, tornando-se uma denominada segunda natureza. Então, se você vai tendo constância numa determinada ação, sempre, você se torna aquilo. Se é uma coisa divina, você se torna divino. Se não é uma coisa divina, você não se torna divino. Né? E a disciplina vai tornando espontâneo, né? Vai, mas o que ela está dizendo aqui, presta atenção. Você está tendo constância na realização de quê? De algo saudável ou algo que te adoece? Você ainda fica se enganando? Não, é só hoje, é só hoje. Vale para os dois. Não, é só hoje. Vale para os dois, né? Então, quando você fala é só hoje, você já sabe que não é legal para você. Mas aí você dá uma enganadinha aqui, né? E aí você fala, não, só hoje, né? Seguindo aí. Entre os vícios, né? Os vícios, pois, decorrem... Eu quero fazer um exercício com vocês aí. Decorrem da acomodação mental e moral a situações penosas e equívocas que exigem esforço para salutar direcionamento, mas que a falsa sensação de prazer transforma-se em desar ou aflição logo que fruída. Então, diz assim, na hora que você está experimentando aquele vício, na hora é bom, mas logo depois vem um mal-estar. Né? Entre os denominados vícios sociais, destaca-se o tabagismo, de consequências danosas para o organismo físico do dependente da nicotina e dos demais conservantes do fumo, bem como gerando transtorno da emoção. Os jovens chamam de resenha. Né? É resenha. Eu demorei para entender esse significado. O que é? Resenha? Você se reúne para fumar junto, você se reúne para beber junto, você faz uma resenha. Né? Tá. Tem que entender o jovem. Resenha. É o pre-night, né? É uma resenha. O pre-night não existe. Só que é sabe. Então a gente vai criando subterfúgios, né? A gente vai criando subterfúgios para a gente poder lidar com essas circunstâncias que a gente já sabe que não são boas. Que falar de tabagismo, o cigarro eletrônico se encaixa? Todos fazem emoção de não tem jeito. Emocionalmente. O que faz a gente fumar, né? O que faz a gente fumar? A necessidade de inclusão, né? A resenha. A resenha. Que não é novo, né? Porque um arguilha, o pessoal não sentava em volta para fumar. Lá nos meus antepassados. Estão fumando menos. O cigarro diminuiu, mas a maconha
voltou, né? Não, mas é porque hoje Tá voltando? Mas antes era comum demais, no ônibus, a gente fumando, no avião, né? Sala de aula. Sala de aula. Consultório Cada vez. Vamos fechando aqui, vamos fechando as causas, vamos lá. Entre os denominados vícios sociais, destaca-se o tabagismo de consequências danosas para quem é dependente de nicotina, ok? De duas ordens são a causa do tabagismo. A primeira subjetiva e a segunda objetiva. Então ela vai falar da subjetiva primeiro. Porque incita, ou seja, bem no interior, né? No emocional do indivíduo, apresentando-se sobre variado elenco de manifestações, tais como timidez, medo, complexo de inferioridade, insegurança, baixa estima pessoal, ansiedade, que resultam de processos anteriores de evolução ou que ressumam dos conteúdos psíquicos, inconscientes, arcaicos e infantis do fumador. Então, essa necessidade de pertencer, ficar igual a todo mundo, não achar que eu sou bobo, né? Eu fumo também, eu não, né? Enfim. Então, ela está dando causas assim, emocionais, psíquicas, de por que eu vou escolher fumar. Dizem que a primeira vez que a gente fuma é horrível, né? Depois você acostuma, né? Ou falta de Mas lidar você com também se essas encaixa na emoções coisa, que né? não sabe. Né? Também. Ou uma forma inconsciente de tentar lidar com emoções que eu não sei lidar. Que eu não sei lidar. Por isso que ela levantou aqui timidez, medo, né? Ansiedade, insegurança. Isso. Nessa situação é fácil a busca do bastão psicológico de sustentação. No caso em tela, o tabaco para mascar ou fumar, a gente encontra mais no interior mascar, né? Mascar, fumar. Mais genericamente em forma de cigarro, charuto, cachimbo, que é queimado tendo tragado a sua fumaça. Sob o ponto de vista psicanalítico, conforme Freud, durante o período de desenvolvimento oral na criança, toda vez que ela apresenta qualquer necessidade e chora, e recebe logo a chupeta, a amamentação, o dedo na boca, guloseima, repete esse fenômeno na idade juvenil e adulta, quando busca o tabaco na sua forma social e elegante para restituir a tranquilidade, vencendo aparentemente a ansiedade. A ansiedade diminui porque você se ocupa, né? Na hora que você fuma, você fica ocupado. Aí aquela aflição, né? Comer também, né? Comer também. Aquela fase oral do desenvolvimento infantil grava-se no inconsciente, nos seus aspectos positivos e negativos, representando a gratificação que os pais e os familiares oferecem para o bebê com o objetivo de deixá-lo feliz. Desse modo, na juventude, o cigarro especialmente torna-se um consolo diante das incertezas, desafios, apoio psicológico para os tremores de enfrentamento em relação à angústia, especialmente à solidão. Nesse período de incerteza da existência, o jovem experimenta muita ansiedade e sofre grave insegurança, acreditando que no fumo irá encontrar os valores que lhe faltam no momento. E aí se vicia. Indispensável desse modo se entender a oralidade para se resguardar da fuga para o tabagismo. Então essa foi a primeira natureza, né? Mais subjetiva, mais interior. A segunda natureza é objetiva, social, externa, defluente da convivência com os outros, dependente da nicotina, que fingem haver adquirido a independência. Pai, mestre, familiar, né? Eu me lembro que as propagandas de cigarro eram todas assim. Quem fumava tinha aquele jeito de ser. Então, se eu fumar, eu também vou ter aquele mesmo jeito. A cerveja não usa isso. Cerveja a mesma coisa, né? Cerveja é mais propaganda. Cerveja, vinho, tudo aquilo que é legal porque eu adquirindo aquele hábito, eu tenho aquela vida, aquele lugar, né? Comprar um carro também é a mesma coisa, a propaganda de carro é a mesma coisa. Eu estou comprando aquele lugar de importância, né? Receando ser discriminado no grupo em que se movimenta por não proceder de maneira idêntica, relacionamentos espelho que os indivíduos refletem-se na conduta uns dos outros. O jovem ou mesmo o adulto se permite a iniciação, nem sempre muito agradável, logo parecendo capaz de afirmar-se perante os demais, já que não tem convicção das próprias possibilidades, tornando-se dependente do vício. As pressões sociais e emocionais, os incontáveis embates do crescimento como ser inteligente, quando produzem ansiedade e geram inquietação,
empurram o incauto para o recurso do bastão psicológico de apoio. Ela usa sempre esse termo, né? Com a finalidade enganosa de tranquilizar e inspirar soluções. Também são sugeridas outras espécies de causas. Então, ela primeiro pensou a subjetiva e a objetiva, agora ela vai pensar outras de menor frequência. Voluntária, pelo excesso de fumo ou de mastigação do tabaco, e a profissional, que atinge os trabalhadores dessa indústria perversa. Profissional, eu pensei que no cinema e nas novelas, né? Você é incitado a Parece beber que ou os fumar. trabalhadores também dos campos de tabaco, eles ganham. Ah, também já ganham. ouvi É isso. verdade. Verdade. Dependente das substâncias absorvidas pelo uso do tabaco, alguns desses tipos psicológicos frágeis creem que a ingestão do álcool, mesmo que em doses mínimas, propicia inspiração, como ocorre no período da sesta em favor da criatividade e buscam esse estímulo morfífico. A criatividade e inspiração, êxtase legítimo, decorrem da perfeita lucidez, num período de bem-estar e de integração com o cosmos. Vai a nossa conexão. Após o esforço da busca para o encontro, facultando ao subconsciente ou ao pré-consciente o auxílio necessário e eficaz. Então, ela está contando para a gente aqui que tudo isso que a gente faz, que a gente se vicia, está tampando um buraco, né? Não está resolvendo nada, mas está trazendo algum tipo de ocupação para a gente. O que vocês acham que o tabagismo está tentando resolver? Ou o tabagismo ou o alcoolismo, ela também citou aqui, né? O que ele está resolvendo para a gente? Tentando resolver. Essas situações de vulnerabilidade, de receber essas emoções, todas que a pessoa não sabe como lidar, então ela se distrai daquilo fumando e bebendo. Então, emoções que eu não sei lidar, eu posso utilizar o cigarro para poder dar conta. Então, seria importante, quando te der vontade de fumar, quando te der vontade de beber, você se perguntar onde é que você está sendo estimulado para isso. Qual o seu gatilho? Qual é o estado de... Qual é o tipo de circunstância? Eu não estou dizendo que ela é causal, mas ela está te motivando a isso. Qual é o tipo de circunstância, o tipo de atuação que deixa você vulnerável e você precisa de alguma coisa para se segurar? Então, se você sente vontade de sair de um lugar, você estava bem, de repente você não está mais bem, pergunta a você, o que houve nesse ambiente que está me dando essa sensação? Qual é o tipo de circunstância que está acontecendo aqui, que está me deixando aqui vulnerável? Né? Então, eu diria, nas palavras do Jung, que a Joana super corrobora, que em vez de você tapear o seu mal-estar, você pegar a sua criança interior no colo. Cuida da sua menina, do seu menino, em vez de você tapear ela com uma balinha. Acho uma balinha aqui, né? Toma aqui um cigarrinho. Cuidar desse mal-estar. Quando eu parei, eu... Então, eu queria também dar uma informação espiritual sobre isso. Né? Imagina uma pessoa que desencarnou, de repentemente ela fumava muito. Né? Então, eu fumava muito e desencarnei agora. O que acontece comigo? Eu saio do corpo, ficou tudo aqui no corpo, tudo que eu vivia ficou aqui no corpo, tá lá no caixãozinho, tá lá no cemitério São João Batista, tudo bem, já fizeram meu velório? Tchau, fizeram prece pra mim, reunião mediúnica, ótimo. E eu tô no mundo espiritual. Onde é o mundo espiritual? Aqui é mundo espiritual também. Não aparece que mundo espiritual é lá, né? Não, aqui, é aqui. Mundo espiritual é onde estão os espíritos. Os espíritos podem estar mais na crosta terrestre, entre os vivos, como podem estar em colônias espirituais, podem estar nas trevas, que são lugares densos, bem mais densos do que aqui, podem estar em trabalhos missionários e outras paradas maravilhosas, podem estar em hospitais. Nós, enquanto espíritos, estamos aonde o nosso pensamento nos leva. Mas se eu desencarnei fumando muito, o que vai me acontecer quando eu desencarno? Continuar doida para fumar. Estou doida para fumar de novo, mas eu não tenho cigarro para fumar. Eu tento pegar ele, não vai.
Né? Um desencarnado tenta pegar a caneta para escrever, não pega. Vai tenta obsidiar pegar, não alguém dá. que tenha propensão. Não exatamente obsidiar, mas ele vai chegar perto de alguém que fuma. E é legal a gente aprender isso, porque quando a gente fuma, a gente exala um fluido todo impregnado dessas substâncias do cigarro, né? Então o desencarnado, quando se aproxima, ele recupera toda a sensação de quando ele estava encarnado e fumando. Então, a gente exala por tudo, né? No cabelo, tudo tem cheiro de cigarro, né? Quem convive com fumante sabe. Tudo da pessoa, bolsa, roupa, tudo tem cheiro. Então, o que vai acontecer? Se ele sabe que você fuma todo dia, ele todo dia vai ficar perto de você esperando a hora que você fuma. Então, ele estimula as áreas cerebrais suas da vontade de fumar. E vai te dando sugestão. Uma fumadinha agora. Vai agora. Agora. Depois você faz isso. Toma um cafezinho. Né? Aí, se eu tô aqui na procrastinação, um cigarrinho ajuda a procrastinar. Mais um cadinho. Aí ele passa a ser seu companheiro de cigarro ou de bebida. Então, aquele que fuma, aquele que come em exagero, aquele que bebe em exagero, tudo em exagero, gente. Comer, beber, fumar, dormir. Dormir também, tá? Quem vive sonado, que troca a noite pelo dia, esse também tá. Bem acompanhado, muito bem acompanhado. Então, a gente vai criando companheiros assessores, que depois a gente chama de obsessor, mas no começo não é bem assim. Assessor. Isso, seu companheiro. E você vai percebendo que o seu humor já começa a ficar alterado. Você já não tá mais tem o mesmo humor. Seu humor se modifica. Não só pelas substâncias cerebrais que modificam o humor mesmo, é verdade. Mas a presença espiritual de quem está assim também não está bem. Né? Quem está procurando um fumante para se associar, bem não está. Por que não está no hospital se tratando? Né? Então, o que acontece? O seu humor se modifica porque você passa a ter um humor semelhante a essa frequência que te acompanha dia e noite. Então, é muito, muito importante a gente cuidar do corpo da gente e ir liberando a gente de tudo aquilo que seja viciante, né? Não é só cigarro que vicia, olha quantas coisas que nos viciam. O WhatsApp nos vicia também, né? Bastante mais. Então, fechamos o nosso estudo aqui. Você pode fechar, Márcio? Aí.